Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos ver mais um vídeo aqui sobre coisas estranhas e coisas sobrenaturais, né? E o vídeo de hoje sobre a caverna. Vamos aqui ver no mesmo canal que vimos o último vídeo, né? E lembrando que esse vídeo aqui tá em inglês. E eu vou usar um aplicativo para traduzir ele. Não vai estar 100% correto, mas vai dar para nós entender o vídeo. Então vamos lá começar o vídeo. Em 6 de maio de 2019, o youtuber Connor Kelly postou um vídeo dele explorando uma mina de ouro abandonada Tem de duas Macoy no narrações, deserto de olha para Nevada. vocês verem só. No entanto, o que deveria ser nada mais do que uma aventura divertida com sua família rapidamente se transformou em uma experiência perturbada que provavelmente e ficaria com o grupo pelo resto de suas vidas. Caraca, a caverna é triste, velho. Imagina só, pela caverna no escuro, umidade, morcego, A nossa. exploração desta mina começou bastante normal, com o grupo permanecendo em silêncio para evitar causar um desabamento acidental, como visto pelo texto que eles colocaram na tela. No entanto, após cerca de 1 minuto e meio adentrando mais profundamente na mina, Connor notou algo estranhamente reflexivo no caminho. À Parece frente, um então vagalume. você vê esse reflexo. Olha só, uma luz, Estamos né? tentando verificar. Oh Nossa. Jesus, o que é? Show, como um fóssil ou humano? Caraca, que é isso, velho? Sapato? Roupa? Ok, espere, não se mova. O que eles encontraram refletindo de volta para eles era um sapato entre muitos outros em uma pilha enorme com ossos aleatórios espalhados Caraca, por toda a velho. pilha. Nossa. Arte, é um osso bem ali, na Que verdade. coisa bizarra, mano. Há Olha. alguns ossos, meu Deus. Nisso que tornou esta pilha ainda mais estranha foi a grande variedade de sapatos em exibição. Muitos deles eram Caraca, claramente velho. muito modernos, enquanto alguns eram modelos que foram lançados há mais de 30 anos. Imagina só, você ali na caverna, explorando, de repente depara com um negócio desse. Caraca, velho, é inexplicável. Enquanto alguns eram modelos que foram lançados há mais de 30 anos. Como uma variedade, as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio quando o grupo se aventurou mais para dentro da caverna e encontrou um monte de ossos, incluindo uma espinha relativamente intacta. Olha só. Parece um animal. É estranho esses ossos aqui. Incluindo uma espinha relativamente intacta. Então este é o fluxo de água. Olha só os negócios aqui, ó. Essa carcaça. Olha o tanto de osso. Caraca, Vai mano. ser ótimo, então sim, não podemos confiar nisso. Não mais perto, neste ponto. O grupo estava ficando cada vez... Como pode, né, ter tanta história interessante lá fora? Agora, será que é verdade isso? Ou é uma montagem para gravar um vídeo ou uma trollagem? Fica um O grupo mistério, estava né? ficando cada vez mais perturbado por essas descobertas perturbadoras, levando-os a deixar a caverna o mais rápido possível, e é aí que o vídeo original termina sem nenhuma explicação ou resolução. Connor não forneceu mais informações na descrição do vídeo ou nos comentários. Ele postou mais 4 vídeos depois disso, mas nenhum desses vídeos incluiu Lembrando qualquer que atualização aqui sobre o encontro tem com o várias perturbador. histórias nesse canal. Então, o que está acontecendo aqui? Ele mostra Uma das primeiras coisas cada que vem à parte uma mente é história. que esta mina era o local de coleta de um assassino em série. Isso Mas explicaria pelo tanto os de sapato sapatos e os aqui, ossos. Um dos principais comentários quantas do pessoas vídeo também matou? apoia essa teoria, afirmando que se você já ouviu os vídeos do Missing 411, você sabe que os sapatos são um componente importante de pessoas desaparecidas ou sequestradas. Caraca. Enviou arrepios na minha espinha. O que é verdade, uma análise estatística dos dados do Missing 41 mostra que mais de 15% dos casos envolvem sapatos ausentes. No entanto, essa teoria não é totalmente provável para começar. Não consegui encontrar nenhuma notícia É um sobre caso essa sério de misteriosa polícia pilha aqui. sapatos. O que é estranho, já que a julgar pelo número de sapatos, esse suposto assassino teria feito centenas de vítimas. Se essa pilha tivesse uma história tão violenta, provavelmente não passaria despercebida pela mídia. Mais importante, muitas pessoas na internet concordam que os ossos no vídeo não são humanos. O grupo no vídeo chega à mesma conclusão ao olhar para os ossos pela primeira vez.
Olha, aquele esqueleto lá atrás lá parecia de um animal. Não sei se vocês concordam comigo, mas quem concordar, comente aqui no comentário. Porque na minha opinião, tem ossos humanos e ossos de animais, parece. O grupo no... parece uma vaca ou um cavalo grande demais para um humano. É que eu falei aquele osso lá. Resumindo, as chances de ser uma caverna de troféus de um assassino em série são muito baixas. Mas, dados os ossos de animais Olha aquele osso espalhados aqui, ó. pela área, Esse osso aqui, ó. é possível que tenha sido local de Suspeito. alimentação de um predador como um leão da montanha. Faz Embora sentido, isso hein? possa explicar os ossos. Não oferece pistas sobre a pilha de sapatos. Mas Uma será teoria que um animal eu vi alguém pegou mais levantar é que os sapatos tudo podem ter isso de acabado lá pessoas? por causa de uma inundação. Você vê. A mina McCoy, onde o vídeo foi filmado, está localizada em Condado de Landry e pelo que eu posso descobrir essa área é bastante propensa a inundações. Então aí. Caraca, hein? Então é inteiramente possível que alguém tenha jogado sua coleção de tênis no meio do nada para se livrar dela apenas para ser carregada na mina Ban. Ou nada com a água da chuva, uma linha de montanha pode ter se movido mais tarde. Olha só esse osso aqui, ó. Muito grande. Prova que tenho dessa teoria Parceiro que do o ser solo humano. na parte mais profunda da mina é extremamente úmido e tem marcas de fluxo de água que levam a ele. Além disso, é pura especulação que disse outra explicação potencial para os ossos e sapatos é que Connor os colocou lá ele mesmo na esperança de cria. Em um vídeo viral, pessoas na internet apontaram que os ossos no vídeo são um pouco limpos demais para algo deixado em uma caverna lamacenta por um preda. Nossa, tanto de osso, hein? Também alegaram que alguns dos ossos parecem ser inorgânicos, fabricações. Outra inconsistência no vídeo de Connor é que ele e seu grupo conte. Não alegando que todos os sapatos... Olha, eu acho que não é fake esse vídeo aqui, não. não. Há sapatos de boneca em nenhum SHL até... Eu acho que esse vídeo aqui tem sua originalidade, mas tem coisa aqui que não bate, né? Mas vamos ver, né? O que vai acontecer com esse vídeo aqui. O que vai repercutir mais pra frente. Não alegando isso no título do vídeo cool. E dizia sapatos e ossos de crianças encontrados em mina abandonada agora, enquanto isso torna uma situação assustadora de arte ainda mais perturbadora. Caraca, velho. Simplesmente não é verdade. Há muitos sapatos de tamanho adulto visíveis nesta pilha. Infelizmente, duvido que algum dia saberemos o que aconteceu aqui com certeza. É Já bastante se passaram variado, 6 né? anos desde que o vídeo foi carregado. Tem pequeno, grande. Como mencionei antes, Connor desapareceu completamente da internet desde. Então, Action Adventure Twins é um canal do YouTube administrado pelos Cara, tá irmãos acima do James e YouTube, hein? Edward. Agora é outra história, hein? A dupla tem explorado cavernas perigosas e abarrotadas desde o início de 2020. Mas, apesar de sua experiência combinada, um deles quase perdeu a vida em 2022. Em janeiro daquele ano, os dois decidiram explorar a popular caverna Pet John na Geórgia. Eles já haviam explorado partes desta caverna Mazik várias vezes antes e até mesmo encontrado uma cachoeira subterrânea durante uma de suas expedições. Se simplificando, eles estavam bastante confiantes em sua capacidade de navegar por esta Botando caverna. água, lugar bonito, hein? Mas ao contrário de suas aventuras anteriores, desta vez eles iriam enfrentar uma das sessões mais difíceis. O apropriadamente chamado colapso nervoso. Referindo-se a como os espeleólogos se sentem ao passar por ela. As coisas começaram exatamente como esperado. Caverna estreita, acho. Com a dupla passando pela entrada estreita e claustrofóbica. Caraca. Para chegar à primeira área aberta da entrada da caverna Penny Joyce. Nossa, lugar difícil, hein? Olha. Se o cara não tiver uma mente preparada e fôlego, o cara tá lascado, hein? Mas é um lugar bonito, hein? Pra se explorar. Não demorou muito para que a caverna começasse a se fechar novamente, forçando os dois a se espremer por pequenas passagens. Você é louco, mano. Mas isso foi apenas o começo. Como que consegue, né? Depois de Fazer cerca isso. de 25 minutos rastejando por espaços cada vez mais apertados, eles alcançaram o primeiro grande obstáculo. Uma sala lamacenta com um buraco estreito e íngreme no meio. Eles tiveram que caminhar cuidadosamente ao redor desse buraco para progredir. Um único escorregão significava cair no buraco estreito e possivelmente se machucar. Dada a falta de apoio seguro ao redor do buraco, teria sido quase impossível para outra pessoa puxá-los para fora depois de contornar esse obstáculo com sucesso. Eles finalmente chegaram à entrada. É, uma coisa certa. Se o cara se machucar nessa caverna aqui, o cara sair vai ser bem trabalhoso, hein? Porque não tem espaço e para chegar ao socorro ali vai demorar, hein? Eles finalmente chegaram à entrada. Para o colapso nervoso, infelizmente para eles, as coisas não pareciam boas. A área ao redor dessa entrada havia desabado há algum tempo.
tornando muito difícil descobrir o caminho à frente. Depois de olhar ao redor por um tempo, Edward finalmente encontrou a entrada real e estava animado para entrar. Ele realmente mal podia esperar para descobrir o que havia lá embaixo e começou sua descida, deixando seu irmão para trás. Caraca, foi sozinho? Nossa. O que ele não percebeu foi que essa estava prestes a ser uma das piores decisões. Ele jamais faria porque depois de descer por alguns minutos, Edward chamou seu irmão apenas para ser recebido com completo silêncio. Eu encontrei uma corda. Caraca, mano. Isso que é foda, mano. Exploração é muito... Às vezes é muito perigosa. Eu não ouço mais James Zoom. Em outras palavras, Edward estava agora perdido em uma seção desconhecida da caverna, sem nenhum meio de contatar seu irmão. Means of contacting his brother. Princípio, ele tentou manter a calma e continuou sua descida na esperança de encontrar James em breve. No entanto, depois de ficarem separados por mais de 30 minutos, a compreensão se instalou. Ele sabia que o pânico era a maneira mais rápida de piorar uma situação ruim. Mas neste ponto ele não pôde deixar de sentir uma crescente sensação de... Caraca, mano. O cara tem que ter uma mente forte, hein, pra fazer isso, hein. Desconforto do James. James já fazendo uns 30 minutos desde a última vez que o vi. Eu nem sei onde estou, tentei voltar para o último lugar que o vi e tudo parece igual. Caraca. Nossa. É apenas um labirinto. Se perder um lugar desse aqui, pra se achar é triste. E os caras nem foram nada de... Nem comunicação, né? Tipo rádio. James muitas vezes sem sorte. Caraca. Ele decidiu refazer seus passos e encontrar o caminho de volta. Infelizmente, ele subestimou a dificuldade do labirinto que estava prestes a entrar em todas as direções. Pareciam mesmo as passagens estreitas e parede. ES irregulares tornavam impossível dizer de onde ele tinha vindo. Para piorar a situação dele, estava piorando a cada passo que ele dava. Se ele fosse na direção errada, ele poderia facilmente se enfiar em uma passagem muito apertada. Dá pra ver que tem algumas marcações, ou uns lacinhos coloridos diferentes ali. Alguém reparou? Eu acho que fica mais fácil pra achar o lugar, né? Que se passou. Or worse, Direção errada, Ed. Ir ao horror de uma caverna. Mesmo que ele não se machucasse, ele poderia facilmente ter vagado sem rumo até que seu corpo cedesse à exaustão, deixando Você é louco, não é? o sem vida em uma fenda rochosa fria. A filmagem dele caindo animadamente na entrada do colapso nervoso teria terminado com a câmera gravando sua descida. Daí confusão, medo e eventualmente silêncio. Felizmente, esse não foi o fim de sua história. Depois de ficar em lobos por um tempo, Edward avistou um único piece of tape he saw on his way down. o pedaço de fita que ele viu no fundo. A fita assim, ok. Eu falei que as fitas familiar, assim tem que ser esse. são marcadas, né? Acho que passar aí mais fácil. Caminho, estou chegando perto. James, ainda nada. Essa pista inesperada acabou sendo exatamente o que ele precisava. Ela o ajudou a se recompor e finalmente Deu um ânimo no cara, né? Unexpected clue turned out to be exactly what he needed. It Pra helped saber him onde ele regain tava. his bearings and seguir na direção certa. Finalmente ele ouviu o melhor som que ele poderia ter ouvido naquele momento. James, ó, você está aqui, sim, ó. You're over here? Oh. Dude. Caraca, mano. Cara, este lugar é um labirinto. Cara, oi, eu vejo sua luz. Cara, Acharam. pensei que nunca mais nos veríamos. Cara, eu sei que os dois ficaram juntos pelo resto da expedição e saíram vivos sem ferimentos graves. Ainda bem. Eles ainda estão explorando São tudo cavernas doidos pelo esses sul, caras, velho. mas agora com muito mais cautela. Em janeiro de 2014, um grupo de exploradores de cavernas decidiu conquistar a caverna de Outra história, hein? Caxiri, Inglaterra. E cada é uma lugar vasta rede bonito, de hein, cavernas rapaz do céu, existente com olha. quase 3.004,8 km. A seção mais profunda conhecida dessa caverna também desse impressionantes 690 pés ou 211 m. Nó, de fundo. A maioria dos membros deste grupo praticava espeleologia há anos. Como a maioria dos outros exploradores de cavernas, estavam bastante confiantes em suas habilidades. Eles também fizeram suas pesquisas e mapearam suas raízes com antecedência.
Mas a verdade sobre espeleologia é que quando as coisas dão errado, nenhuma quantidade de planejamento pode salvá-lo. É, isso é verdade. Os exploradores mais experientes e bem preparados podem se Por mais que você planeje uma coisa, às vezes não acontece como o você que é planeja, né? exatamente o que aconteceu com um dos membros deste grupo chamado Nossa. Bob Johnson? A expedição estava indo bem no começo com o grupo usando o equipamento que trouxeram para continuar com segurança. Até que chegaram a uma seção da caverna chamada Tubo. Lugar bem Era uma úmido. seção excepcionalmente estreita que exigia que os espeleólogos rastejassem de bruços e para piorar as coisas, Cheio d'água ainda. também estava parcialmente submerso na água, dificultando a visão e a respiração. Apesar dessas condições adversas, o grupo decidiu seguir em frente. O membro mais magro do grupo foi primeiro e conseguiu chegar ao outro lado sem muitos problemas. A próxima pessoa, no entanto, não teve tanta sorte. Este foi Bob Johnson, o homem que mencionamos anteriormente. Seu crawford-tube teve um bom começo, pois ele já Caraca, estava mano, tendo de água. problemas com as seções comparativamente mais largas da passagem socorro. Sério, ele então de alguma forma conseguiu alcançar a parte mais estreita desta seção traiçoeira. Nossa, os caras são muito corajosos demais, hein? Mas foi aí que sua sorte. Pense num lugar fechado, cheio d'água. O cara tem que ter uma mente forte e focado naquilo. Porque senão, se o cara bobear, o cara, sei lá, se entrega. E aí que o medo vem, né? O medo, o pânico. Mas foi Os caras aí são que sua foda demais. sorte. Acabou. Ele ficou completamente preso da cintura para baixo. Nossa. Qualquer tentativa de se libertar só piorou a situação. Caraca, velho. Agora estar preso em uma caverna estreita como está é extremamente estressante por si só. As paredes se fecham sobre você e cada movimento parece que está empurrando você mais para dentro do espaço apertado. O pânico se instala quando você Eu não vê. tenho coragem de fazer isso não. Percebe o quão pouco espaço você tem para manobrar Os e com caras cada são muito tentativa loucos. fracassada de se libertar o medo se intensifica. Mas como se o espaço confinado não fosse suficiente para fazer seu coração disparar. Fora essa Bob água. tinha que lidar com algo muito mais assustador. A água que corria rapidamente. A água torna qualquer aventura Isso é o pior de 10 tudo. vezes pior em uma. Caverna seca mesmo se você estiver preso. Você ainda tem tempo para pensar e planejar sua fuga. Mas quando a água começa a subir, a situação muda de ruim para uma ameaça à vida. A sensação Cê de é água louco. subindo ao seu redor em um espaço já claustrofóbico. É um pesadelo por si só, o verdadeiro perigo com a água. No entanto, é que você tem meros minutos antes que o afogamento se torne uma possibilidade muito real. Bob sabia dessa possibilidade muito bem. Ele deu tudo de si para se libertar. Infelizmente, a água estava rapidamente enchendo seu traje, tornando ainda mais difícil passar. Fica pesado, né? Mas quando a situação A água parecia vai enchendo a roupa desesperadora, um seu. dos membros teve uma ideia que acabou Assim, salvando a vida quando de ela entra Bob, em vez nessa de roupa, empurrar para frente os Você membros. fica um pouquinho pesado, caso pese da água. And it Atrás dele tentaram puxá-lo de volta e funcionou, isso sim. Parece apertado. Sorte que tinha alguém atrás, né? Puxa-me, puxa-me, puxa-me. Bob estava finalmente livre. Embora seus problemas não tivessem acabado mais tarde. Ele revelou em um comentário que ele e os dois membros que o puxaram de volta rastejaram por mais 3 horas para sair da caverna por uma saída de feira. Caraca, velho. E este incidente também o deixou traumatizado a ponto de você não conseguir nem assistir a este vídeo sem ficar ansioso. Pelo que posso descobrir, ele reduziu a exploração de cavernas e adquiriu um hobby muito E eu mais faria o seguro, mesmo. Não voltaria nunca mais na caverna. o ciclismo, e agora parece estar indo muito bem. No dia 7 de setembro de 2024, o canal do YouTube Action Adventure Twins postou um vídeo explorando uma caverna Ah, mais uma história que tem diferente sobre agora. propriedade. Este é o Cada mesmo parte canal do sobre vídeo o tem uma qual falamos história. antes, onde os dois irmãos se separaram e quase perderam suas vidas na caverna de Mike. Eles aprenderam a lição desde então e abordaram estar com muito mais cautela. Mas com uma entrada tão perigosa quanto essa. Mesmo as melhores precauções poderiam São ter os se caras mostrado daquele outro vídeo lá, insuficientes. anterior do que Tudo tava. bem, então o cara nos deixou no meio da colina e ele não conhece ninguém que tenha descido esta coisa. Mas estamos na caverna. Ele diz que jogou uma corda com uma pedra e ela estava a 200 pés de profundidade antes de parar. Caraca, bem fundo, hein? Então temos este pedaço de pau aqui. Vamos ver se nossa corda alcança. Ainda está,
Você estava certo. Continuou acontecendo. Esses Isso caras são sozinho muito não é o loucos. suficiente para aterrorizar a maioria das pessoas. Com uma pessoa afirmando que este canal me deu um novo medo de andar na floresta. O fato de que você pode simplesmente escorregar e cair em um buraco como aquele é uma loucura agora. Sempre que vou a algum lugar, eu me O pergunto que vocês quantos fariam? ossos enormes estão logo Teria abaixo coragem dos de encarar meus uma pés, caverna mas eu dessas poderia cair ou a não? qualquer momento. Mas isso não Eu impediu confesso que não Edward sou James. muito bom não de encarar esses Eles negócios. rapidamente prenderam sua corda a uma árvore próxima e começaram a descer para a caverna. Olha índia. só, mano. Você é louco. O que encontraram lá dentro foi nada menos que de tirar o fôlego. Aquela pequena abertura deu lugar a um vasto abismo. Oh, uau, Nossa, sim, olha. este é um grande homem. No entanto, antes que eles pudessem absorver totalmente a beleza da caverna, as coisas tomaram um rumo sombrio. Apenas alguns segundos dentro da caverna, os dois descobriram o que pareciam restos humanos espalhados por toda parte. Isso é ossos humanos reconfortantes. Olha como eles são grandes. Você é louco? Cara, olha atrás de você. É como um pequeno santuário deles. Será que era um cemitério ali embaixo? É como, isso é um cara craniano. Isso é um humano, eu não sei. É de pessoas mesmo. É terrivelmente redondo, sim. Isso parece humano, cara. Isso não significa necessariamente que eu não saiba. Não sou um especialista em ossos. A partir Caraca. daí, eles continuaram explorando a caverna, pois ela ficava cada vez maior à medida que eles se aprofundavam. Será que Eles alguém também caiu ali, descobriram será? equipamentos Ou antigos não? de espeleologia, como cordas e arreios Pode já presos ser. às paredes. Um detalhe que só aprofundou o mistério em torno dos ossos que eles encontraram antes. Se eles pertenciam a uma pessoa, como os dois suspeitavam, era possível que pertencessem a um explorador anterior. Você é louco, mano. Este explorador provavelmente sofreu um acidente Isso e morreu na caverna sem mostra que nunca quanto conseguir perigoso sair. é, né? Fazer esse tipo de Eles encontraram exploração. ossos espalhados logo abaixo da entrada. Provavelmente eram restos mortais de pessoas que acidentalmente caíram no buraco, que de outra forma seria improvável. No entanto, os ossos que eles encontraram mais para dentro estavam muito longe da entrada para pertencerem a alguém que simplesmente caiu. Também é possível que esses restos mortais pertençam à vítima de um assassino perturbado. Alguém que acabou com a vida de uma pessoa dentro da caverna ou talvez jogou a pessoa no buraco e depois arrastou seu corpo para dentro da caverna. Algumas pessoas, no entanto, não ficaram convencidas e acusaram os irmãos de fingir tudo. Fake news. Especialmente porque a maneira como Edward e James lidaram Não, com esse osso aqui restos parece mortais de verdade. parecia um pouco mundo casual, dito isso enquanto youtubers. Falsificando essas descobertas Pela para aparência vídeo parece viral osso não de é incomum. humanos mesmo. Este acabou sendo verdade. O vídeo recebeu vários comentários de especialistas confirmando que esses restos mortais eram de fato reais e humanos comum. Uma dessas pessoas escrevendo: minha namorada e eu estamos assistindo do Canadá, nós dois somos paramédicos, definitivamente um fêmur humano e um crânio H. É que eu acho também. Humano, mas isso levantou uma questão ainda maior quando o dono desses ossos faleceu. Se eles desapareceram na caverna nas últimas décadas, essa descoberta pode acabar desvendando um caso não resolvido. Acabei contatando os gêmeos de ação e aventura para ver o que eles tinham a dizer ou se eles fizeram num boletim de ocorrência. Depois acabamos contatando as autoridades sobre os ossos. Eles foram determinados a serem humanos e eram aparentemente um nativo americano que ou cortou e caiu na caverna ou foi jogado após a morte tem 2000 anos, embora isso tenha descartado a possibilidade de que esses ossos pertençam a alguém mais recente. Desespero de quem acabou naquela caverna sozinho há 2000 anos é tão impossível de ignorar. 2000 anos? Será que é isso? Acho que não, hein? Caíram na caverna de alguma forma, sobreviveram à queda e acabaram morrendo de fome para a morte enquanto procuravam uma saída em 28 de outubro de 2004. Um piloto de linha aérea australiano e mergulhador David Olha só, Shaw, outra história. de 50 anos, quebrou o recorde mundial para o mergulho mais profundo bem-sucedido da história. Ele conseguiu isso Agora ao atingir parece uma que é no mar. profundidade de 270 metros no Nossa, que buraco caverna da do hora, hein? Bonita, hein? uma das cavernas de água doce mais profundas do mundo. O único propósito deste mergulho era quebrar o recorde. No entanto, quando chegou ao fundo, encontrou algo que o parou. Ele encontrou o corpo de Deondria, um mergulhador de 20 Caraca, anos que morreu encontrar naquela um caverna corpo. há 10 anos, Você é louco. desde que os humanos começaram a afundar após uma certa profundidade. O corpo de John nunca flutuou de volta à superfície, dada a extrema dificuldade e perigo de mergulhar tão fundo. Quaisquer planos para recuperar seu corpo também foram cancelados no momento de sua morte. No entanto, uma placa em seu nome foi instalada perto do ponto de mergulho do buraco do Bosquiman, que é como Dave sabia o que estava olhando depois de olhar para o corpo e brilhar por alguns segundos. Caraca. Dave imediatamente se aproximou e tentou recuperar Dion. Infelizmente, depois de uma década na água, seus tanques estavam firmemente presos na lama.
Mais importante, David já havia passado muito tempo naquela profundidade. Ficar mais tempo teria sido fatal. Então ele decidiu amarrar uma linha no corpo de John e Cara, voltou tirou? à superfície com as novas informações. Caraca. Não era muito íngreme. Eu vi o corpo à minha esquerda. Pensei, esse é o fim de ir fundo. Então amarrei minha linha nele e então eu estava bem. Não vamos discutir isso então eu apenas alinhei. A notícia da descoberta do corpo de John se espalhou rapidamente, culminando com Dave conversando com seus pais e prometendo recuperá-lo após alguns meses de preparação. Caraca, velho. O próximo Nossa. mergulho foi agendado para 8 de janeiro de 2005. Isso é uma história triste, né? Infelizmente. A tentativa heróica de David de encerrar o assunto para os pais de John terminou em uma catástrofe muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Um mergulho Ficou em pior, cavernas, né? mergulho em cavernas. Nossa. Mergulho em cavernas, também conhecido como exploração subaquática de cavernas, é muito mais perigoso do que a exploração normal. Os mergulhadores precisam controlar seus níveis de oxigênio o tempo todo. Evite formações rochosas Lugarzinho bem frequentes, fechado, hein? e explore Olha os sistemas só. de cavernas em um ambiente muito mais escuro. Porque até mesmo as mais brilhantes lanternas não são tão eficazes debaixo d'água, ao mesmo tempo em que garantem que elas não se percam. Adicionando a imensa pressão de 270 m de água acima, torna-se um desafio quase intransponível que apenas um punhado de pessoas no planeta é capaz de superar. Então tudo precisava ser perfeito para que a operação de Dave tivesse sucesso. Ele trabalhou com mergulhadores da polícia, a força de defesa e médicos para garantir que tudo corresse bem e eles planejaram o mergulho segundo a Que equipe, hein? Teve que montar. de acordo com o plano. Mas cavernas são perigosas mesmo. Antes para alcançar o corpo de John depois de cortá-lo e colocá-lo em um saco especial para cadáveres. Ele começaria Sussu. Sua descida. Essa descida levaria cerca de 12 horas para evitar a doença de descompressão. Então, em vez de segurar o corpo de John o tempo todo, Dave o passaria para seu amigo de longa data, Don Shirley. A 220 m, Don então entregaria aos mergulhadores de apoio localizados em várias profundidades e continuaria verificando se havia algum problema com Dave. Infelizmente, não foi assim que aconteceu. 1h30 após o início do mergulho, a equipe de superfície recebeu uma mensagem sinistra dos mergulhadores de apoio, Caraca, alegando velho. que eles não tinham visto nenhuma atividade de Dave ou Don logo após outra mensagem chegar à superfície. Esta Cara, era se de perdeu. Don afirmando que estava vendo Dave à distância e que não estava se Nossa, o cara morreu. movendo enquanto esta mensagem estava chegando à superfície. Don tentou alcançar o próprio Dave. Ele cedeu sua profundidade alvo, o que resultou na implosão de seu controlador de rebriater. Nossa. Isso também o levou a sofrer de envenenamento por oxigênio e vômito A enquanto pior estava no morte centro foi de essa, higiene hein? debaixo d'água. Felizmente, ele conseguiu segurar a linha e acabou sendo puxado para fora da água, ainda respirando. Ah, o cara tá vivo. Dave, no entanto, não sobreviveu, mas quando as equipes de resgate retiraram seu corpo, fizeram uma descoberta chocante. O corpo de John também estava preso à linha de recuperação. Após a recuperação, os investigadores analisaram as imagens capturadas pela câmera à prova d'água montada na O cabeça cara dele. salvou o corpo do rapaz, Isso mas eles infelizmente viram, embora custou eu deva a mencionar que sua não vida, consegui né? encontrar a filmagem bruta Caraca. daquela câmera. O único clipe online é narrado pelo próprio Don, o melhor amigo de Dave, de quem acabamos de falar, que quase morreu tentando salvar sua vida. A filmagem mostra Dave se movendo ao longo da linha para encontrar o corpo de John, em seguida tentando colocá-lo na bolsa. Infelizmente, é aqui que o plano começou a desmoronar. O corpo de John estava inesperadamente solto da lama e Os se caras movia planejaram incontrolavelmente. e no Dave fim tentou deu completar errado, sua né? missão. Apesar disso, apenas para acabar Nem se tudo é enrolando que a na gente planeja, né? Essa linha está apenas Tem chegando a coisa que todos pode os dar errado. lugares porque esse corpo está flutuando. Não está preso. Tudo está se movendo corretamente. A luz fica presa na linha. Ela está se movendo para fora do caminho. Ainda tem uma luz brilhante e agradável. Todo esse esforço fez com que ele negligenciasse seus medidores, resultando em Dave sentir os Caraca. efeitos do nitrogênio. Narcose, que inclui julgamento ruim, dificuldade de concentração e redução da função muscular e nervosa. Resumindo, ele perdeu tudo o que precisava para sobreviver naquela profundidade. Nossa. Ele tentou cortar a linha emaranhada, mas a falta de coordenação tornou isso quase impossível, pois ele estava lutando para se manter consciente. A última coisa que ele viu foi a visão aterrorizante da máscara facial sem vida de John olhando para ele logo após a morte de Dave.
Caraca, O mano. único lado bom era que a linha emaranhada mantinha o corpo de John perto de Dave, permitindo que ele completasse sua missão com sucesso, recuperando o corpo apenas ao custo de sua própria vida. Infelizmente uma história triste, né? Os caras conseguiram pegar o corpo do rapaz, mas custou a vida de um cara, né? E rapaziada, se vocês estão curtindo esse vídeo aqui, comenta aqui e segue o canal, né? E até a próxima.